Olá, muito boa tarde para você, caro ouvinte da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Que alegria estar com você neste domingo às 15h30, começando mais um encontro com as paróquias. Este é o programa que aproxima corações, fortalece a fé e nos faz conhecer de perto a caminhada daqueles que servem a igreja com amor e dedicação. E hoje o programa tem um sabor muito especial. Recebemos com grande alegria o padre Daniel. Daniel, que é administrador paroquial da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Parque Lafayette, na diocese de Duque de Caxias. Ele também é chanceler da diocese e diretor espiritual da comunidade Cefas. E tem um detalhe muito bonito aqui. Ele cresceu na querida paróquia São Sebastião de Olaria, paróquia de referência onde sua família continua presente. Padre Daniel, seja muito bem-vindo. Então, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês neste momento, né, falando um pouco da vida da paróquia, da vocação. Né? Deus abençoe a todos e que possamos ter um bom programa. Padre Daniel, o senhor cresceu na paróquia São Sebastião de Olaria. Que lembranças na sua infância e juventude na igreja que mais marcou o seu coração? Exatamente. Então, apesar de ser da Diocese de Caxias, de ser um padre da Diocese, eu tenho as raízes aqui na Arquidiocese do Rio, na paróquia São Sebastião de Olaria, né? Então, a minha lembrança, né, como adolescente, né? Porque, na verdade, a primeira Eucaristia eu fiz também em outra paróquia da Diocese do Rio, né, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, também próxima ali do Complexo do Alemão. E então a minha adolescência, a partir do momento do Crisma, então eu fui para a paróquia São Sebastião de Olaria. E ali a minha lembrança é dos padres, né, atuando principalmente na questão da liturgia também, e adolescência, né, como um bom adolescente, aquele futebol, né, aquelas coisas, aquelas brincadeiras por ali, então, e o momento... brincadeiras, padre? A gente tinha muito aquela de queimada, né, de futebol, a gente sempre brincava, né, por ali, e aí eu também fui crescendo na paróquia, né, e assim também participando da comunidade. O Daniel corria? Isso, corria muito. Mas chegava cansado em casa? Chegava cansado, a gente chegava no final do dia já... Fala pra ninguém não, o senhor não brigava não, né, na rua, não? Um pouquinho. Ah, tá certo, tá bom. Então era um pouquinho levado. É um pouquinho levado, a gente tem que falar isso lá. Parte de criança, exatamente. Tem que falar isso aí. A criança que está muito séria, geralmente não. Até a gente anda às vezes aquela briguinha de criança, que eles entendiam no momento, daqui a pouco estava tudo bem. Levou alguma pedrada na testa, alguma coisa assim, não, no lugar? Pedrada, joelho ralado. Sempre. Descontrair um pouco, né, Fábio? Descontrair, exatamente. E como é que era a sua família na vivência da fé? Houve alguém que foi referência espiritual decisiva na sua caminhada? Então, na minha família, a experiência de fé, né, eu sempre tenho uma memória que eu lembro muito, que quando eu era criança, né, meu pai, sempre às 6 horas da tarde, rezava Ave Maria. Eles não eram muito de igreja, né, minha mãe e meu pai, mas eu tenho essa referência, né, de que 6 horas da tarde era a hora da Ave Maria. Não entendia bem o porquê, mas sabia que aquela hora é hora de oração, né, e aquilo foi marcando, né, e depois também meus avós, né, que são do Nordeste, então quando eu tive a oportunidade de visitá-los também percebia isso, né, desse momento de oração para eles, aquele momento de oração, então eu percebi que aquela herança, né, como foi passado de pai para filho, então isso, né, de uma forma simples, do povo simples, a gente rezava e isso foi crescendo em mim, aquela devoção, né, aquele momento, saber que às 6 horas é hora da Ave Maria, é hora de rezar. Aquele radinho lá, o papai do lado do radinho. Exatamente, botava no radinho, às 6 horas. O famoso Júlio Lousada, que era aquele homem, né, que rezava a Ave Maria. Exatamente, aí era de lei. Era uma sabia Ave Maria.
quer dizer, aquele momento. Então, a minha lembrança de infância mais marcante de oração é essa, 6 horas. 6 horas em ponto. Isso, 6 horas era a hora Marcou da Ave Maria. Marcou essa sua vocação, né? O senhor se lembra do momento em que percebeu que Deus poderia estar chamando o senhor para o sacerdócio? Ou foi algo assim repentino? Ou um processo assim muito silencioso? Foi um processo, né? Que comecei a partir do sacramento da Crisma a frequentar mais a igreja, né? Porque como aqueles adolescentes que muitas vezes não querem muito saber de igreja, então eu também era um pouco desses. E aí, com o sacramento da Crisma, realmente fui entender o que é a responsabilidade, né? De que é realmente serviço dentro da igreja, que é um compromisso mesmo, né? Com Deus. E aí fui atuando principalmente no serviço do altar, né? Como coroinha, como acólito. Fui convidado para fazer os encontros vocacionais e fui, então, me envolvendo, né? E foi assim, realmente, acho que foi um processo de amadurecimento, né? De conhecimento, e cada vez que eu me aprofundava mais eu gostava. Então, quando eu fui ver, já veio o convite para entrar no seminário. Eu entrei no seminário, a princípio, religioso, dos religiosos vocacionistas, né? Que a paróquia é administrada pelos religiosos vocacionistas. Depois, pedi um tempo para repensar a vocação, e quando eu vi que realmente Deus me chamou para essa missão, eu entrei na Diocese Duque de Caxias, né? Então, foi realmente um processo de amadurecimento. Em Duque de Caxias eu entrei no ano de 2004, né? Então, em 2004 eu comecei a fazer o processo de conhecimento da Diocese de Caxias. Já conheci um pouco os seminaristas, porque estudávamos juntos na Faculdade Paulo VI, né, em Nova Iguaçu, no seminário. Então, mas de conhecer mesmo a realidade da Diocese e fazer todo o processo, e até chegar à ordenação, foi em 2004 que eu entrei na Diocese Duque de Caxias. E nesse processo, a vocação, o senhor teve medo? Muitos, né? Resistência? Teve resistência? Muitas resistências. Parte da família, parte de alguém, assim? A princípio, realmente, como meus pais rezavam, tudo, mas não entendiam muito o que era essa vocação, né? E na família não tinham outros que tinham ido para o seminário, né? Ou para o convento. Então, houve um pouco essa resistência, até por eu ter sido o primeiro filho a sair de casa, né? Então, somos em 6 filhos. Então, imagina, o primeiro filho a sair de casa realmente tem um pouco aquela resistência, ainda mais, né? Sendo, assim, para uma coisa que eles não entendiam muito bem. Porém, né? Como Deus foi trabalhando isso, e a partir do momento que eles foram conhecendo, né, a realidade do seminário, né? Vendo a vivência ali, né? Essa resistência foi caindo, e hoje, né? Graças a Deus, a família participa ativamente, né? Temos uma boa participação, né, da família na paróquia, né, na atividade. Então, um pouco, essa resistência foi mais do não conhecimento do que onde eu estava entrando, né? Como a gente fala, de meu pai e meu filho, né? Então, mas depois desse conhecimento, o apoio foi total, e até hoje, né, a gente caminha junto, celebra junto, então tem todo esse apoio. O senhor pensou em seguir outro caminho? Antes de entrar no seminário, eu pensava, né, em advocacia, né, fazer direito, ser um advogado, né? Então, era esse o meu pensamento, né, como adolescente, quando comecei a pensar em fazer a faculdade. Mas Deus foi, né, trabalhando aí fui já para o seminário e hoje estou aí, né, você buscando. Tá sendo, o senhor hoje é Sancheléa. Você me enrolei aqui na palavra. Exatamente, acaba de exercendo. Me enrolei aqui a palavra. Acaba exatamente sendo um pouco também nessa questão da pouca burocracia. Você está no caminho aí, tá vendo? Aquilo que você Deus pensou para ti, Deus já te colocou. Exatamente, Deus não tirou totalmente, né? Modificou um pouco. E aí a gente tem a direção espiritual, que é importante também cuidar, né? Isso. E o que mais tocava no seu coração quando ainda era jovem, na comunidade de Olaria? Então, na comunidade de Olaria, o que mais me tocava era exatamente o serviço na liturgia, né? De estar ali junto com o pessoal, e a juventude, né? O crisma, né? Pastoral da juventude era o que mais tocava, até porque era não só o serviço, mas também o pós-serviço, né? Depois da missa, né? Depois do encontro, a gente também, né, ficava brincando, batendo papo, né? Um na casa do outro. Então, acho que isso também atrai bastante, fortalece, né? Tanto a fé como a amizade, né? Então, tanto que
Eu posso dizer que tenho ainda amigos, né, que eles moram em Olaria, ou que se mudaram, mas que a gente sempre tem esse contato, né, que nasceu desse período aí de fé, de amizade, de serviço na paróquia. Quando né? chega na rua lá, chegou quem? Então, os mais próximos falam, não consigo chamar de padre, né? Eu falei, não tem problema. Né? Eu falei, chegou o Daniel. Eu falei, não tem problema, porque como a gente se conheceu antes de entrar no seminário, então o pessoal fala que tem dificuldade. Eu falo, né? Acho que não é o título, é o respeito, é o carinho e principalmente essa amizade, né? Então, daqueles que falam que tem dificuldade, eu falei, não tem problema. Se com isso. Isso é um adendo, né? Que não faz não tem importância. Hoje o senhor é administrador paroquial da paróquia Santa Terezinha, né? Na diocese, lá onde o senhor está, Duque de Caxias. O que Santa Terezinha ensina ao senhor na condução paroquial? Muito, né? Olha, muita coisa, né? Como essa mulher ensina, né? O silêncio dela, das pequenas coisas, né? De ser tudo, né? A pequena via, né? A pequena via, né? De se doar totalmente, né? Eu prefiro me doar tudo que pela metade. Então, um exemplo de Terezinha, né? Para mim, é um caminho realmente, né? De que abandono total na providência e nas mãos de Deus, né? Como ela mesmo diz, ser um brinquedo nas mãos do Senhor, né? E eu até digo que antes de conhecer Terezinha, eu já conhecia seus pais espirituais, que é São João da Cruz e Teresa d'Ávila, né? Que também eu gosto muito, né? São dois grandes santos que para mim, né, dizem muito, principalmente, né, São João da Cruz com a sua noite escura, né, com a sua resiliência da reforma, né, do Carmelo. Então, né, antes de conhecer Terezinha propriamente, já conhecia São João da Cruz e Teresa d'Ávila, e quando eu conheci Terezinha, eu falei, realmente, ela, né, bebe muito dos pais espirituais e de um jeito, né, que, né, o simples, né, dela de criança, né, porque Terezinha entrou no Carmelo quando criança, então ela soube traduzir isso de uma forma muito simples, aqueles escritos, né, de Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Então, Terezinha, ela me ensina muito isso, né, dessa questão da confiança total, do abandono em Deus, da pequena via e principalmente, né, deixar que Deus conduza a tudo. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós passamos a desobedecer a Deus. Exatamente. Esse é o perigo. Então a gente precisa ter essa obediência, né? E Terezinha, ela ensina confiava muito, no Senhor, muito, se abandonava no Senhor, né? É um exemplo, né, pai? Um exemplo, né? Os escritos dela sempre mostra isso, né? Da simplicidade, né? Da confiança, né? E do abandono, né? Ela não é uma águia, é um passarinho, né? Como ela sempre dizia. Então, são esses exemplos, né? Que ela nos mostra que não é a grandeza nossa, mas é a grandeza de Deus, e nós somos aqueles pequenos, né, que Deus vai cuidando e vai transformando. E como é pastorear uma comunidade no Parque Lafayette? Quais são os desafios e também as alegrias do dia a dia? Olha, os desafios são muitos, até mesmo porque, né, eu me tornei administrador recentemente, né? Então, tem um mês e pouco que eu me tornei administrador. E eu já estava lá como vigário paroquial, mas uma coisa é você ser vigário, outra coisa é você ser administrador. E os desafios são enormes, né? Porque estamos numa realidade urbana, né? E são 9 comunidades, cada uma com seu desafio, cada um com a sua realidade própria. E o que eu tenho sempre conversado com as pastorais, com os grupos, é a unidade, né? A igreja, ela tem que sempre nos lembrar que nós não somos chamados a viver isolados, né? Se são 9 comunidades, mas é uma única paróquia. Então, cada um com a sua diversidade, com o seu jeito, né? Tem que buscar esta unidade. Então, a grande alegria que eu tenho é exatamente de ver que as pessoas têm percebido, têm atuado, mas que são muitos desafios, né? Porque por ser uma realidade urbana, a gente também vê que há muitos outros atrativos, né? Principalmente para muitos a igreja não é um grande atrativo, mas com a dedicação daqueles que estão ali, dos grupos, das pastorais, a gente vê que a gente tem fortalecido muito
os grupos, né? As pessoas têm se sentido motivadas, e é isso que eu procuro lá na paróquia, colocar, né? Que precisamos viver essa comunhão, né? Como paróquia, e principalmente a nossa diocese, né? Ao nosso regional Leste 1, né? A toda a igreja, porque não somos um corpo separado, mas um corpo de Cristo, que estamos unidos nas suas diversas realidades. Membros, né? Unidos, né? Exatamente. Com o cabeça que é o Cristo. São Paulo diz isso, né? Cada um tem seu membro, o corpo é vários membros, mas Cristo é a cabeça. O senhor também exerce a função de chanceler da diocese de Duque de Caxias. E como é que é conciliar o trabalho administrativo com a vida pastoral e espiritual? Olha, a gente tem que realmente colocar na agenda qual é o momento de cada, principalmente a questão administrativa, porque eu também, nesse momento, como chanceler, eu preciso estar na Cúria Diocesana, né, para ver a questão das documentações, tudo. Então, eu tenho aqueles dias próprios de estar na chancelaria, né, na Cúria Diocesana, para poder resolver essa questão de documentação, de estar ali junto, mais próximo ao bispo, para poder fazer esses caminhamentos, mas, né, a gente está conseguindo conciliar bem, exatamente, aquilo de você ter uma programação de tá tudo ajustado, quando às vezes se muda uma coisa, muda tudo, né, e você tentar colocar de novo nos eixos, demora um pouquinho, mas aí eu sempre brinco, tá tudo bem agendado, senão muda uma coisa, a gente acaba descarrilhando, né, para botar o trem. Muita oração, padre. Muita oração. Muita oração. Muita direção espiritual, padre. Muita. E aí a gente vai... E falar em direção espiritual, o senhor é diretor espiritual da comunidade Cefas, né? O senhor acompanha muitas almas. O que mais percebe que as pessoas estão buscando hoje nessa direção? Então, o povo tem muita sede de Deus, né? Então, a comunidade Cefas, de forma especial, né, é oriunda da paróquia São Sebastião de Olaria, né? Então, a gente tem esse contato, né? Quando eu comecei a caminhar na paróquia, a comunidade já existia e, né, foi uma grande surpresa quando, né, fui convidado pelo Márcio Aquino a me tornar diretor espiritual, e até eu perguntar para mim, será que eu, né, vou saber conduzir esse povo, essa comunidade? Mas ele sempre lembra que não somos nós, é Deus que conduz, né? Então, na comunidade a gente percebe exatamente isso, né? De pessoas que procuram, né, ser curadas para também ajudar a curar, né? Porque um dos carismas da comunidade Cefas é procurar, né, principalmente ajudar aquelas pessoas de corações feridos, de corações aflitos, né? E aí, né, muitas pessoas, né, na direção espiritual, quando a gente vai conversar exatamente isso, né, de procurar deixar que a misericórdia de Deus toque o nosso coração, que a gente possa ajudar outras pessoas a viverem, a conhecerem essa misericórdia de Deus, né? Porque se fala muito da misericórdia, mas pouco se vive, né? Principalmente neste mundo de muitas tentações, de muitos pecados, a gente às vezes fala, não, será que isso Deus não vai perdoar? Isso Deus, né, vai me ignorar, vai me excluir? Deus nunca nos exclui, né? Ele sempre nos perdoa, Ele sempre nos conduz, né, no seu amor, na sua misericórdia. Então, a direção espiritual, principalmente nessa questão das pessoas provarem a misericórdia de Deus e levar essa misericórdia também àqueles que mais precisam. Em tempo de tantas crises, padre, inseguranças, qual é a maior dor espiritual que o senhor encontra nas pessoas? A indiferença. Acho que as pessoas que às vezes estão na igreja e não encontram sentido, não sabem, tanto fez como tanto faz, eu vou na igreja, mas se eu não for não vai fazer diferença nenhuma. A gente percebe como as pessoas ainda não, né, se encontraram realmente com Cristo, né? Então, não sentem, às vezes, falta da Eucaristia, né? Não se comunga, se não comunga, é a mesma coisa. Então, essa indiferença, né, as pessoas andam como zumbis, né, mortas-vivas, né, que como não conhecem a realidade, né, do amor, da misericórdia de Cristo, então não vivem isso plenamente. Então, acho que a maior dor
é essa indiferença, né? Não saber, né? Não se apaixonar realmente por Cristo, né? Saber que faz falta, né? De estar reconciliado com o Senhor, faz falta, né? Receber a Eucaristia, faz falta estar em comunhão com os irmãos na Santa Missa, né? Faz falta, né? Participar na construção do reino. Então isso é o que, quando a gente percebe, mais dói essa indiferença. O senhor cuida de muita gente, espiritualmente. Muito. E como o senhor está se cuidando espiritualmente, padre? Então, a gente também procura né, saber que para a gente cuidar, a gente também tem que estar bem, né? Então, principalmente espiritualmente, né? As direções espirituais, né? Buscar as confissões também, porque nós também somos diretores espirituais, confessores, mas também precisamos, né? Não somos, né, aqueles perfeitos que não precisam. Então, né, a gente sempre lembra na época que o Papa Francisco foi buscar a confissão. Muita gente achou aquilo estranho, né? Porque o Papa foi se confessar, mas o Papa se confessa, o Bispo se confessa, nós padres precisamos buscar essa confissão, né? Então, esse momento da direção espiritual, né, pessoal, os momentos pessoais de oração são fundamentais, né? A gente precisa ter esse tempo, né, né, ouvimos tantas pessoas, mas principalmente precisamos ouvir a Deus. É nesse retiro, né, momento pessoal nosso, que a gente consegue realmente, né, colocar, né, a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus possa, né, nos conduzir, nos dar realmente a sabedoria, né, para que aquelas pessoas que chegam até nós, né, possam sentir, né, realmente a presença do Cristo, né, como pastor, aquele que cuida e acolhe. Existe, padre, algum momento no seu sacerdócio, uma confissão, uma visita, uma celebração, que o senhor guarda como sinal claro da presença de Deus? Existem muitos sinais da presença de Deus. E as que mais me marcam, na verdade, é aquelas que às vezes eu até costumo dizer, eu não tenho muito essa consciência de que minha presença ali fez a diferença, mas que as pessoas chegam depois para mim e falam. Até mesmo ontem, né, no início da celebração, uma mãe chegou para mim juntamente com o esposo e o filho e falou: padre, ó, esse criança você batizou no momento, né, tão especial na nossa vida. E como, né, a gente fala, batizamos várias crianças, né, e aí eu falei, para mim, naquele momento, né, faço o batismo, né, com muito carinho, com muito amor, mas, né, a gente não lembra especificamente de uma criança, tudo, mas para aquela família fez a diferença. E também, né, no momento principalmente de dor da família, no velório, né, numa visita ao hospital, que muita gente fala: padre, ó, a sua presença ali, né, na visita ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, né, foi fundamental, né? E a gente vai, né, não porque é obrigado, mas por amor, e a gente depois recebe esse retorno, realmente percebe que são esses sinais que Deus está realmente fortificando e fortalecendo, né, a nossa vocação. Isso toca, né? Toca. E qual foi o momento mais difícil da sua caminhada sacerdotal? E como é que o senhor superou? O momento mais difícil foi na semana de falecimento do meu pai. Meu pai faleceu na semana que antecedia a Semana Santa, né? Então ele faleceu numa terça-feira e o próximo fim de semana era Domingo de Ramos, entrando a Semana Santa. E ali, até emocionando, realmente foi o momento mais difícil, porque, né, a gente, né, fala de morte, né, vive no dia a dia, mas acho que você experimentar naquele momento que Cristo também morre, né, ressuscita, né, vivenciar isso com alguém tão próximo a você, realmente é um momento, né, que fala, não, realmente agora a gente sabe, né, aquele sofrimento, aquela dor, mas a esperança, né, da ressurreição. Então foi um momento muito forte na minha vida, muito, né, chegou no próprio Domingo de Ramos, né, chegava, não sei se eu vou conseguir celebrar, né, aquele que estava tão próximo. O diácono estava junto comigo, a gente, né, teve durante a missa vários momentos que eu tive que parar para respirar, né, mas deu tudo certo, graças a Deus. E a semana foi realmente, quando eu digo, foi a Semana Santa, que já é especial, mais especial porque,
né, além de celebrar a dor do Cristo, né, eu estava celebrando a minha dor, mas também na certeza da ressurreição que Cristo ressuscitou, né, e a gente que crê, espera, confia nisso. Se o senhor pudesse voltar hoje ao tempo e conversar com o jovem Daniel, lá de Olaria, o que o senhor diria a esse jovem? Olha, muita coisa. Mas, principalmente, acho que diria para que ele, né, realmente continuasse, né, sempre confiando, né, na graça de Deus e dizendo, né, que, né, as dúvidas são muitas, mas as certezas que Deus nos dá são muito maiores. Então, eu diria para ele que, né, o como ele sempre lembrava também como adolescente, que a gente vai mudando, mas a nossa essência deve permanecer. Então, e é isso que me manteve, né, me fortaleceu e me mantém até hoje, saber que, né, essa herança também que realmente veio dos meus pais, né, a gente tem a nossa essência e isso é o que Deus nos deu e que a gente consegue realmente nos manter firmes naquele propósito, naquilo que a gente deseja. Essa é a mensagem também para os jovens, né? A confiança. Isso. Exatamente. Está querendo agora entrar, ser vocacionado, né? Exatamente. Deus, né, plantou essa semente, né, essa essência na sua vida, então, né, não desperdice, né? Terão muitos desafios, né? Quando você fala vida sacerdotal, não é tão fácil, né? Não é um mar de rosas, mas eu sempre costumo também dizer uma frase de São Justino, fundador dos religiosos vocacionistas, que ele diz, né? Vocação acertada, vida feliz, né? Isso não importa se tem tribulações, mas você se sente realizado, né? Chega no final do dia, foi cansativo, foi puxado, mas você sabe que aquilo foi bom para você, né? E foi bom então para o reino de Deus. Então é isso que eu também digo para esses jovens, né? Não desistam, não desanimem, mas procurem sempre confiar na graça e na misericórdia de Deus. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse os horários dos dias das Santas Missas, da sua paróquia, e também, é claro, convidar o ouvinte a ouvir o programa da madrugada, Amiga, o programa que o senhor participa. Isso, então, né, convido a todos, né, lá na Paróquia Santa Teresinha, então temos diversos horários de missa, né, porque nas comunidades, mas na matriz, na Igreja Santa Teresinha, nós temos todo domingo as missas às 7 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas, né? Então, você que é ao redor ali da Paróquia Santa Teresinha, né, então pode ir lá participar da missa, será uma alegria recebê-los, né, participar ativamente. Você que, né, quer conhecer, seja bem-vinda, na Rua Joaquim Peçanha, número 80, né, o ponto de referência ele é o UPA, do Parque Lafayette, bem atrás do UPA, então seja bem-vindo. E também, né, ouça a Madrugada Amiga, né, então são muitos corações tocados, né, durante a madrugada, tantas pessoas, né, às vezes com insônia, com dificuldade, né, para dormir, então, e a Madrugada Amiga é também um instrumento de Deus, que é a Rádio Catedral, né, coloca o ar toda madrugada, tem a comunidade Serra faz na madrugada da quinta, mas todas as madrugadas, né, sempre tem uma palavra que toca o seu coração. Então, faça essa experiência. Tem muitas pessoas na minha paróquia também que falam, padre, ouça o senhor de madrugada, né? Tem o programa também que nós fazemos da própria diocese, o Pilar em Comunicação, que é no domingo, à 13h. Então, também temos muitos ouvintes da diocese, da arquidiocese, de todo mundo, como a rádio atinge a todos, né? Então, é sempre bom contar com esse canal de evangelização aqui da Arquidiocese do Rio, né? A Rádio Catedral, que atinge tantos corações. Então, fica o convite, ouça o programa Madrugada Amiga, né? Participe lá da paróquia que quer visitar, venha visitar às 7, 10 da manhã ou às 19 horas no domingo e será muito bem-vindo. Muito obrigado, padre, pela sua presença, uma alegria receber o senhor aqui. Muito obrigado. Encontro com as paróquias, seja muito bem-vindo sempre. Que Deus continue abençoando a sua missão, o seu ministério. Amém. E a você, ouvinte, muito obrigado por estar nos ouvindo até agora. Até o próximo programa, se Deus quiser.